Fala pessoal, muito bom dia. Domingo, 14 de dezembro de 2025. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Vou passar para vocês minha visão estrutural, macro do BTC, o que a gente pode esperar para o fim do ano, para os próximos meses. Antes de começar a análise, deixe seu like, inscreva-se no canal. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas, conteúdos exclusivos, tem conteúdo educacional, tem carteira recomendada com alvos para compra e alvos que já estamos visando para venda em algumas altcoins. Tem livros sobre a dinâmica de Wyckoff, que eu uso muito nas minhas análises, inclusive vou passar hoje essa dinâmica para vocês. É barato, vale a pena, tá, pessoal? Principalmente neste momento aí que está chegando uma grande oportunidade no mercado. É importante você estar no nosso grupo de membros. Deixo o convite para vocês. Link de acesso está na descrição do vídeo. Só clicar e acessar. Tem o link do meu contato pessoal do Telegram. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, beleza? Bom, Bitcoin, pessoal. Vou recapitular para quem é novo no canal. Nossa visão. Eu venho passando há bastante tempo. Eu acho que no início do ano, quando eu falava dos 92k, que o Bitcoin iria para os 92k, o boss era maluco. Acho que no país inteiro e só eu falava dos 92k. Enquanto o Bitcoin estava no topo. Estava aqui nessas regiões aqui. Aí eu falando dos 92k, lembra? Tem 3 vídeos aí com capa falando sobre os 92k. Só olhar, que era este FVG aqui que eu avisava para vocês que o mercado tende a voltar a fechar esta falha e que nós estávamos em um processo de distribuição. Então, o movimento aí foi bastante adiantado, tá? Quase um ano de antecedência eu falando dos 92k. O preço acabou cravando a região. Porém, pessoal, quando o preço chega em regiões que a gente tem de expectativa, a gente precisa visualizar o contexto da movimentação e o contexto do mercado como um todo, tá, pessoal? Então, o BTC, ele está mostrando que ele está em um movimento inacabado. Ele está montando a continuidade do movimento. Então, sim, ele deve cair mais. Não acabou ainda, certo? Porém, pessoal, vocês têm que ficar espertos que esta próxima movimentação do BTC pode marcar o fim, um fim local da queda, certo? Para nós entrarmos aí na temporada das altcoins. Então, se você quer saber a pior hora possível para sair do mercado, será na próxima puxada de baixa do BTC, certo? Isso no meu entendimento, tá, pessoal? A gente trouxe para vocês aqui, ó. Isso aqui é tirado de livro, tá, pessoal? Esses livros de Wyckoff tem à disposição do nosso grupo de membros lá. Quem entrar já tem acesso na hora. 2 livros sobre o Wyckoff, pessoal. É muito rico em conteúdo. Esses livros são muito ricos, certo? O Wyckoff tem uma visão de ciclo de preços, tá, pessoal? Que o mercado se movimenta dentro de um padrão. Basicamente, ele faz um processo de acumulação, ele faz um processo de reacumulação e depois ele distribui. Uma distribuição. E aí, uma redistribuição e ele volta, fechar falhas, buscar liquidez, capturar fundos, certo? Para montar uma nova acumulação e aí começar um novo ciclo, certo? Então, considerando isso, tá, pessoal, nós estamos fazendo exatamente o que o Wyckoff dizia. Aqui na região dos 15 mil dólares, foi todo um processo de acumulação, tá, pessoal? Depois a gente sobe, faz todo um processo de reacumulação e a gente dá uma pancada e chega na região de topo para fazer um processo de distribuição, certo? Essa distribuição não é nova aqui no canal, eu falo que nós estamos em distribuição desde que nós estávamos na região do Buying Climax, pessoal.
já avisava que possivelmente iríamos formar uma estrutura para distribuir. E obviamente a estrutura demora, tá, pessoal? Porque isso aqui na tela é um gráfico semanal. Então cada candle desses aqui é uma semana inteira de negociação. Então é um movimento que, para montar a estrutura, leva muito tempo. Mas o mercado, vocês têm que aprender isso, ganha dinheiro quem é paciente, tá, pessoal? Não quem fica todo dia tentando tradar e comprar na obrigação de estar se movimentando toda hora, certo? Você tem que se movimentar nos momentos corretos e nas regiões corretas para surfar grandes movimentos. Beleza? Por isso que a gente analisa gráfico semanal, gráfico mensal. Beleza? Então, o BTC considerando tudo, e isso aqui foi nesse ciclo, tá, pessoal? Dos 15K até o topo, 126 lá. Porque o movimento do BTC, isso eu já falo para você, já expliquei há meses e meses atrás, ele vem lá daquele sweep de liquidez feito na Covid, foi aqui a captura desses fundos. Foi essa pancada aqui, depois subiu na contramão para fazer a bull run, lá de 2021, lembram? Então, nós estamos num movimento macro que vem deste candle aqui, tá, pessoal? Nós estamos dentro de um pivô de alta, tá vendo? Então, este ciclo, esta última pernada do pivô, em que a gente fez a quebra dos topos, do topo lá de 2021, veio pagar o alvo, pessoal, da reacumulação que vem lá de trás, que a gente já passei para vocês também. A gente tem todo um caixote aqui de uma estrutura de reacumulação do BTC, em que ele foi pagar o alvo. Se a gente pegar o alvo, a gente vai pegar o candle do sweep de liquidez até o buying climax e vai movimentar aqui para cima. Vocês vão ver que o alvo da reacumulação foi cravado, ó. Ó, tá vendo? Então, essa é a estrutura macro do BTC. Foi cravadinho de livro, tá? Então, o que a gente espera agora? Que o movimento acabou, tá, pessoal? O mercado precisa mitigar. O que é mitigar? Ele precisa corrigir essa estrutura. Toda essa estrutura aqui. Ele precisa corrigir. E essa correção eu acredito que será profunda, tá, pessoal? Só que eu acredito que ele vai começar a corrigir agora, fazer isso aqui? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que antes dessa correção a gente tende a ter uma alta, ter a temporada das altcoins, e aí sim, possivelmente, se não capturar o topo mais uma vez, e é bem possível que não capture mais, tá, pessoal? A gente distribua, dando início aí sim ao bear market. O pessoal já está falando agora em bear market. Eu acredito que ainda não tem bear market no mercado, tá, pessoal? Mas está por vir, ok? Então, do BTC, na macro, eu acredito que estamos aí perto de um fim de curto prazo desta queda, tá, pessoal? A gente já tem um choque aqui, uma mudança de caráter pelo gráfico semanal, em que a gente perdeu esse fundo, tá? Não poderia ter perdido esse fundo, então o preço ele pode, no curto prazo, agora fazer o quê? Eu tenho passado para vocês esse breaker block já há bastante tempo, que é um alvo que eu estou no aguardo, tá, pessoal? Pessoal, região dos 70 mil dólares, tá? Que seria basicamente o topo anterior aqui, rompido, que ele ainda não testou, certo? Para voltar a subir. Trazendo o mapa de liquidez para vocês do BTC, o acumulado mensal, a gente percebe que olha onde tem mais liquidez do Bitcoin. Região dos 70 e 69 mil dólares, tá, pessoal? Então, eu acredito que o BTC venha pegar essa liquidez e da captura dessa liquidez ele suba, certo? E aí, nós vamos entrar na questão, que eu já venho passando alguns vídeos também, é só ver em vídeos anteriores, que é se nós
de fato, nós vamos ter o TAD, que é a captura final, antes de entrarmos em bear market, certo? Aqui na região de 136, 140 mil. Ou se nós não teremos o TAD, teremos apenas um LPSY, que é o último ponto de oferta. Que aí seria nesta região aqui de maior volume, ó, que é, temos uma POC de volume exatamente no topo do caixote de distribuição, junto com order block, tem um bloco de ordem aqui semanal. Tá vendo? Tem todo um contexto para o mercado voltar em pullback para dar continuidade na queda, tá, pessoal? Entende? Então a gente pode ver essa movimentação. Eu acredito que o mercado está se armando para vir capturar este fundo, liquidar e pegar toda a liquidez que tem abaixo que eu acabei de mostrar para vocês no mapa. Então, um movimento desse sentido, tá, pessoal? A gente segure aqui nesta região, suba e aqui, para mim, será a hora da verdade. Se nós vamos romper esse topo para depois distribuir ou se nós vamos bater cabeça aqui, ter a out-season nessa região, a dominância despencando para depois distribuir. Certo? Então, para o BTC, é isso que eu aguardo nessas próximas movimentações, tá, pessoal? As altcoins, elas tendem a cair agora no curto prazo. Para mim, não acabou o movimento de queda das altcoins. O que o BTC poderia fazer antes de cair? Ele ainda poderia voltar aqui, fechar esse FVG, que é retestar a região de fundo aqui rompida, ó, tá vendo? Tá na região dos 97 mil dólares, 98, 97, ele pode, tá, pessoal? Mas mesmo assim é para cair. Isso que vocês têm que entender. Como ele também pode já estar iniciando uma queda, tá, pessoal? E vir direto. Entende? Então, por mais que ele suba, se ele subir aqui, as altcoins ainda dê um pumpzinho, é para cair. Lembre-se disso, beleza? E eu acredito que as altcoins vão enfrentar um tombo aí de, novamente, pessoal, mais 50% de queda. Porque se o BTC cair aqui de onde ele está, ele vai estar caindo 20, ó, de onde ele está agora, tá, pessoal? 20%, ó, um pouco mais de 20% de queda. As altcoins caem 50%, é isso, é assim que funciona. Beleza? E elas têm alvos abaixo para cair 50% novamente. Só que para mim será a última queda, beleza? A última. E aí sim as altcoins devem iniciar sua temporada de alta aí, sua alt season. E quem pegar essa movimentação vai fazer muito dinheiro, tá? Bastante dinheiro. Então deixo mais uma vez o convite para vocês. Nosso grupo de membros, nós já estamos posicionados com ordens de compras em regiões corretas. Tem aqui nossa carteira. Então faça parte, deixo o convite para vocês. O BTC basicamente é isso que eu espero, tá, pessoal? No curto e no longo prazo aí, quem sabe até o início do ano que vem, janeiro, fevereiro, a gente tem essa alta, tá? E aí, lá na frente, nós vamos descobrir se ele vai romper o topo ou se ele vai só confirmar o movimento aqui para entrar no bear market. Beleza? E aí o bear market é outra questão, tá, pessoal? Lá no grupo de membros a gente já falei bastante sobre o que a gente pode esperar do bear market, onde que o BTC deve ir. Isso, por enquanto, eu só passo lá, tá? Depois que o movimento se confirmar aí, eu começo a passar para vocês. Por enquanto, eu só falo aqui no YouTube o que eu espero em termos de movimentação geral, tá? Que sim, vai ter esse bear market mesmo. E nós estamos encerrando este ciclo, tá, pessoal? Estaremos encerrando em breve, beleza? Então, o BTC é isso, tá? Vou falar do Ethereum. O Ethereum pode estar finalizando o movimento aí, tá, pessoal? Pelo jeito que ele subiu e tá sendo engolido esse candle. Hoje é domingo. Eu tinha passado lá na nossa live do grupo de membros que se fechasse o domingo abaixo aqui, ele estaria fazendo um sweep de liquidez aqui, ó, pessoal. Nessa região. Tá vendo? E vai fechar. Pelo visto, fechou, tá? Duvido que até as 8 da noite, 9 da noite, ele suba aqui agora e feche acima. Ele veio testar só a região aqui, ó, rompida dos fundos, tá?
deixa um sweep de liquidez. Para confirmar esse sweep de liquidez, o que ele vai precisar agora, pessoal? Pegar o fundo. Vai ter que capturar o fundo. Então é possível que o BTC nem suba mais mesmo, tá, pessoal? Que ele já esteja começando a engatar marcha para acelerar a queda. E aí o Ethereum vem abaixo. Beleza? Eu tenho passado para vocês aqui que o Ethereum, vocês percebam, tá, pessoal? Lembra lá do BTC? Isso é uma coisa que eu já falei aqui. Já falei aqui no YouTube, eu vou falar novamente, ó. Bitcoin. Tá vendo esse caixote aqui de reacumulação aqui, ó? O Ethereum está aqui, tá, pessoal? O Ethereum vai fazer um movimento que o BTC já fez, entende? Ele está ainda dentro dessa causa de Wyckoff. Ele vai pagar o efeito, pessoal. O efeito está lá em cima. Só para alertar vocês. Entende? Eu vou mostrar aí para vocês perceberem. Ó. Tá vendo o caixote do Ethereum? Ó, mesma coisa. O Ethereum agora está fazendo o que a gente chama de backup, tá, pessoal? E depois do backup ele vai estourar a tampa. Então, eu já passei para vocês alvos do Ethereum aqui, 2.500. Esse FVG dos $2.000, eu acredito que ele vai fechar, vai liquidar este fundo, tá, pessoal? Tenho convicção disso antes de subir. Ele pode não fazer isso? Pode. Ele pode parar nos 2.500 e subir. Mas eu acredito que ele faça uma movimentação nesse sentido aí que está desenhado. Certo? Para depois estourar. E o alvo do Ethereum está lá em 8.600, tá, pessoal? 8.600 Ethereum, saindo aqui da região dos 2K, é uma boa alta, tá? Em Ether. Beleza? Então o Ethereum está acumulando, reacumulando, né? Uma reacumulação para ir pagar o alvo. E aí, isso aqui vai ser o start, obviamente, da nossa temporada das altcoins. Está muito próxima, tá, pessoal? O Ethereum, basicamente, o movimento é esse, tá? Não tem muito que ficar enrolando com o Ethereum. Ele já está numa fase praticamente final aí de movimentação. Está mitigando para subir. Beleza? Vou passar para vocês a Polygon. O pessoal matou a Polygon, tá, pessoal? Tomem cuidado. Eu gosto quando o pessoal mata as moedas e aí eu começo a me interessar e ficar de olho. E a Polygon eu venho acompanhando ela há bastante tempo, tá? Já passei para vocês aqui no YouTube. Eu acredito que a Polygon está numa acumulação gigantesca que vem lá de junho de 2022, pessoal. Tudo isso aqui, uma acumulação, tá? E se essa leitura estiver correta, a Polygon vai estourar a tampa, tá, pessoal? Estou falando de Polygon aqui em 1.600, $1 e 65 centavos, $2, tá? Isso ela saindo lá dos 7 centavos, tá, pessoal? Eu acredito que a Polygon vai visitar os 7 centavos. Certo? Então, é alta em Polygon. Tô deixando para vocês o aviso para vocês lembrarem de mim depois, na época que ninguém falava da Polygon. Ó, 20x a 30x o teu capital na Polygon, certo? Tô falando agora porque no fundo ninguém fala, todo mundo fala que a moeda morreu, que é horrível, que não presta. Assim como falaram do Ethereum quando estava lá em 1.650, que eu vim aqui no YouTube e passei a cal para vocês que era comprar. Beleza? Depois, o pessoal vai falar que é compra na Polygon, onde? Quem acompanha nosso canal há mais tempo, e onde que vocês acham que o pessoal vai falar para vocês comprarem Polygon? Aqui? Não é aqui que eles vão falar? O pessoal faz o contrário do que tem que fazer, entende? Aqui a gente vai estar vendendo, tá, pessoal? E se compra aqui, certo? Acredito que Polygon tá nesse caixote aí, está para fazer e formar o seu Spring, que é o melhor ponto possível de compra, tá, pessoal? Fique de olho na região de 7 centavos em Polygon. A partir daí, deve entrar na sua temporada de alta e aí ela vai subir e ela precisa subir com força, tá? Por causa dessa estrutura dela. Ela precisa fazer um movimento de urgência que a gente chama de SOS, tá, pessoal? Que é exatamente o que o Ethereum fez. Um movimento muito forte e muito a inclinação muito reta, entende? Então,
ela vai precisar capturar esse topo duplo aqui com urgência, tá? Então ela vai ter que dar um pancadão. Depois da captura, ela deve fazer esse movimento e continuar subindo. Beleza? Então, Polygon, tenho excelentes expectativas nessa moeda, tá? Eu acho que é uma baita oportunidade. Eu vou comprar, obviamente. Vou comprar Polygon. Para quem não sabe, eu comprei, tá, pessoal? Comprei pesado Polygon em 11 centavos aqui na queda do dia 10, tá? Comprei esse pavio. Quando ela subiu, eu vendi tudo. Lá no grupo de membros, eu avisei. Tô saindo fora das altcoins, pessoal. Porque esse pavio aqui, para mim, é armadilha. As altcoins vão voltar a pegar os seus pavios. E olha só o que está acontecendo. Então, aqui eu praticamente dobrei minha mão em Polygon. E eu tinha pegado pesado nessa compra, tá, pessoal? E agora eu quero recomprar Polygon. Estou de olho na região dos 7 centavos. Obviamente eu vou acompanhando, né, no dia a dia. Mas com o Bitcoin confirmando o que a gente espera, lá na região dos 70k, essas moedas tendem, sim, a continuar a queda, tá? E depois, sim, a expectativa é que ela entre reação, entre demanda na moeda e ela comece a focar seus alvos acima, beleza? Então, Polygon é isso, tá? Mataram a Polygon, Polygon é ruim e eu quero comprar bastante. Por último, eu vou passar a AR, que faz tempo que eu não falo da AR para vocês. AR, a Arweave. Arweave é o seguinte, tá, pessoal? Essa moeda tem um potencial gigantesco também. Já passei ela aqui no YouTube, faz bastante tempo que eu não falo dela, tá? É uma compra aí, claro que é uma gema, por ser gema ela é volátil, tem um risco maior, mas em todo o maior risco tem o maior lucro. A AR, pessoal, para mim, tá? Isso, assim, resumindo, tá? Ela vai voltar a testar a região dos 44 dólares. Então, estamos falando de 10x daí de onde ela está, certo? Só que eu acredito que ela vai renovar o pavio, como eu acabei de falar da Polygon. Esses pavios aqui, para mim, as moedas vão renovar, tá, pessoal? Ela poderia segurar aqui nos 50% do pavio, que é um FVG aqui, poderia, para subir, poderia, tá? Então, eu acredito que ela vai fechar esse FVG lá embaixo, lá no 1.2, tá, pessoal? 1.3, aqui embaixo, ó. Um FVG mensal que a gente tem aqui. Aí, ó, aí o bicho, aí o buraco. Acredito que ela vai fazer, tem muita chance de ela fazer um movimento nesse sentido aqui, ó. Capturar o fundo do pavio, fechar todo esse FVG, pegar essa liquidez aqui e aí começar a sua temporada de alta. E aí não para, tá, pessoal? Assim como ela tem o poder de cair forte, ela tem o poder de subir forte, tá? Principalmente por ser uma geminha. Estou falando de AR voltando a testar esses topos aqui, ó, região dos 44 dólares. Isso dá, comprando ela aqui embaixo, dá quase 40 vezes o seu capital. Certo? Então, essas regiões aí eu entendo que o pessoal, ninguém quer comprar, tá todo mundo se cagando de medo. Só que isso aqui é a região de demanda da moeda. Tá vendo o gráfico dela? Topo, fundo. Onde que é a região para comprar? No fundo. Você não vai querer comprar aqui. Entende? Onde que é a região neutra da moeda? Preço neutro, 50% de toda a estrutura, 45 dólares. Ela está em 13,80, tá, pessoal? Então, só disso você já pode tirar uma base. Está pagando caro ou está pagando barato? Está pagando barato. Isso quer dizer que é uma boa compra? Claro que não. Tem que ter um contexto. Temos contexto na moeda? Temos. Qual que é o contexto? Ela já fez toda uma movimentação de quebra aqui, fez um choque, fez um boss, confirmou, tá? Permitiram que ela quebrasse os topos, pessoal. Isso aqui é uma tendência interna de que ela vai subir, certo? Esse pavio aqui que ela deixou foi bom, porque ela
tem todo um espaço para cair sem quebrar a estrutura, tá, pessoal? Para depois poder subir. Então, enquanto ela não tiver fechamentos abaixo, tudo certo nessa moeda, porque ela não estará anulando tudo isso que ela criou aqui, ó, não estará anulando. Então, no fim, esse pavio do dia 10 foi bom para a estrutura da moeda, tá? Então, acredito que ela deva voltar, pelo menos aqui nos 2,90, tá? Essa região, e com grande potencial de voltar no 1,3, certo? E aí compraça nessa moeda, que ela deve sim dar uma patada para cima, tá, pessoal? É a minha expectativa em Arweave, certo? E aí, a gente já sabe o que vai acontecer. A Arweave vai ser a melhor moeda do mundo quando estiver aqui em cima. Tudo que é canal vai começar a falar dela e por aí vai. E o boss aqui, como sempre vem passando para vocês, né, pessoal? Já vai ter comprado lá no fundão. E aqui, quando o pessoal estiver falando, nós estaremos vendendo. Certo? Isso, obviamente, dependendo do contexto do mercado, né, pessoal? Eu vou acompanhando no dia a dia, lá no grupo de membros, o contexto do mercado. Para entender que cada resistência que ela encontrar, se ela tem a tendência de romper, certo? Romper e continuar subindo. A gente vai no dia a dia, não é simplesmente vou comprar aqui, vou vender aqui, acabou. Não é assim que funciona também. Isso é uma expectativa macro de movimentação. Beleza? Então, olha a paciência que a pessoa tem que ter para comprar a moeda. Ó. Ela chegou nesse topo aqui em 13 de maio. Entende? Dá mais de meio ano de espera para comprar a moeda. Para depois surfar uma alta aí que pode te entregar 40 vezes o capital. Então é assim que funciona. Não adianta ficar toda hora querendo comprar no gráfico de 1 hora, de 4 horas. Isso não vai te dar dinheiro, pessoal. Quer comprar para fazer dinheiro, tem que olhar o gráfico semanal, mensal e entrar nas regiões corretas para surfar a grande movimentação. Entende? Se posicionando 2 vezes, ó. Comprei 2 vezes no ciclo. Suponhamos, tá? Comprei aqui e vendi aqui. Comprei aqui e vendi aqui. Acabou. Só precisa comprar e vender 2 vezes no ano inteiro. Ou em 2 anos que seja. Entende? Não precisa comprar 50 vezes no gráfico de 1 hora. No fim, acaba perdendo dinheiro. É isso que todo mundo faz, né, pessoal? Então, Arweave é isso, tá? Tenho excelentes expectativas para essa moeda. Como projeto eu gosto bastante, tá, pessoal? Hospedagem descentralizada. Quando começar a temporada do Ethereum aí, e aí vai vir toda aquela narrativa de NFTs e por aí vai, tudo de novo. Essa moeda tende a estourar a tampa, tá? Só para deixar o alerta para vocês. Então, a visão do mercado que eu queria ter passado para vocês do Bitcoin, do que eu espero, foi passada. Falamos do Ethereum, da Polygon, da Arweave. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa o like, pessoal, ajude o canal. Eu trago tanta coisa para vocês aí, tanta barbada de forma gratuita, e a gente tem cravado, graças a Deus. Desde que eu abri o canal, a gente tem cravado todo o mercado aí, todo o mercado, e sempre com bastante antecedência, né? Movimentação do Bitcoin, eu passei com quase 1 ano de antecedência. Isso eu estava até falando lá no grupo de membros, pessoal. Esse caixote de distribuição aqui, eu falo dele desde janeiro, desde o início do ano, faz 1 ano, pessoal. Praticamente 1 ano, certo? Que ele iria formar uma distribuição, era a expectativa pela estrutura macro. E agora os outros canais, aí, principalmente canal grande, agora em dezembro, eles estão começando a se convencer que é uma distribuição. Olha que lindo. 1 ano depois, pessoal, só 1 ano de delay. E agora que eles estão começando a se convencer que é uma distribuição, estão falando do bear market, eu já estou falando, tá, em capturar a próxima alta. Vocês entendem? A gente está sempre na mão contrária, pessoal. Então, a nossa visão tem sido bastante antecipada e o Bitcoin tem respeitado
feito as movimentações que a gente tem de expectativa, esse tipo de antecipação muda, faz toda a diferença, pessoal. Toda a diferença, tá? Porque quando o BTC estava aqui nesse topo, formando essa diagonal, falei para vocês que era topo, que a gente iria cair e cair com força. Falei várias vezes aqui, entende? Agora que o preço está aqui, não adianta vir falar que é uma distribuição e que vai começar o bear market. Tinha que ter falado quando ele estava aqui, no buy climax, entende? Quando ele estava aqui, formando o uptrust. Então, fica a letra aí, tá, pessoal, para vocês. Tomem cuidado quem vocês seguem. A maioria do pessoal aí do YouTube, eu não fico vendo muitos outros canais, tá lá no grupo de membros, o pessoal posta coisas de outros canais, eu acabo vendo, tá? Mas assim, ó, o pessoal 99% não sabe não sabe o que tá fazendo no mercado cripto, indicando para vocês compra e venda aí, sempre venda no fundo e compra no topo, é incrível, certo? Então por isso que eu faço convite para vocês, faça parte do nosso grupo de membros, vale a pena, é importante. Vocês sempre estará na mão correta do mercado, tá, pessoal? Nunca na contramão. E isso faz toda a diferença do mundo, beleza? Então, semana que vem estarei de volta aí com mais uma análise semanal gratuita para vocês no YouTube. Vamos deixar o Bitcoin trabalhar essa semana, ver o que ele vai fazer, se ele vai decidir voltar aqui, fechar essa região para cair, ou se ele vai acelerar o movimento e vai começar a cair a partir de agora, tá, pessoal? Por tempo, eu já tinha passado para vocês, né, que a movimentação, eu aguardo, tá, que essa movimentação ela se conclua, a movimentação de queda, tá, que ela se conclua em até 5 de janeiro, tá, pessoal? É uma expectativa aí minha, baseado nessa movimentação toda dela, do BTC aqui, que ele deva concluir o seu processo corretivo até esse tempo aqui, essa barreira de tempo aí, para depois ele começar a fazer, nem que seja um pullback, tá, pessoal? Para essas regiões aqui, beleza? Então, um ótimo final de semana a todos. Até semana que vem. Grande abraço. Fui.